seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do CMU Cast, um episódio especial diretamente aqui do Congresso Médico Unital Litoral Norte Paulista. Essa é a primeira edição do congresso sediado pelo Campus Caraguá e hoje eu recebo, para encerrar essa série especial que a gente fez aqui ao longo desses 4 dias de evento, o professor Dr. Luiz Carlos Maciel, que é o nosso vice-reitor, docente do Departamento de Ciências Médicas da Universidade e também presidente do Congresso, né, professor? Então, agradeço a participação aqui no nosso podcast e a oportunidade de poder falar para a gente como é que foi esse processo. Então, já começo agradecendo e perguntando como foi esse processo de fazer essa primeira edição do Congresso, os principais desafios e também quais foram os principais ganhos, né? Bom, a realização de um evento desse porte sempre envolve uma equipe muito grande. Então, nós tivemos a participação de diversas pessoas, alunos, servidores, professores, todos envolvidos, desde a elaboração dos temas, a distribuição da grade dos temas dentro dos dias propostos, o contato com os palestrantes feito inicialmente pelos professores e, num segundo momento, pelos alunos e membros da universidade envolvidos no processo, assessoria de comunicação, marketing, as pró-reitorias. Então, é um evento que não seria possível sem o envolvimento de todos os setores da universidade, discentes, docentes, servidores. E, na minha visão, ao final, né, desse sábado à tarde, já nos últimos minutos do evento, eu digo que ele foi um grande sucesso. Atingiu, não, eu diria que ele ultrapassou o objetivo que nós havíamos pensado quando da sugestão da realização do evento. Mais cedo a gente conversou com o Nelson, que é um dos alunos que está na organização do evento, né, ao lado dos professores e dos colegas, e a gente percebeu que isso incentivou muito, né, os alunos a pensarem também na próxima edição. Mas antes mesmo da gente dar esse spoiler de como deve ser o próximo, eu queria saber, né, queria que o senhor explicasse para a gente, por favor, o porquê de se fazer um congresso médico aqui em Caraguá. E o senhor acha que superou os objetivos, mas em que sentido, né? Quais foram os principais ganhos de realmente abrir as portas da universidade e tornar o Campus Caraguá um ponto de encontro, não só de alunos, mas também de profissionais da área da saúde, pesquisadores e demais docentes? A sugestão, né, e então a decisão de fazê-lo aqui no Campus Caraguatatuba foi em função de nós buscarmos para a própria rede de saúde da região do Litoral Norte, médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, todos aqueles que se envolvem de alguma forma em seu trabalho no atendimento à população, terem a possibilidade de um acesso mais fácil ao conhecimento, troca de informações, troca de vivências, troca de experiências, né, sem precisar sair da sua cidade, ter que se hospedar em um hotel, numa outra cidade, que muitas vezes não é tão simples, porque você tem as questões de trabalho, questões familiares, e aí então a proposta foi de trazer para cá e trazer também um evento para os nossos alunos. Penso que foi um evento que ultrapassou os objetivos que havíamos imaginado. Nós tínhamos certeza de que seria um sucesso, mas alguns números trouxeram uma surpresa muito agradável, né? A quantidade de visualizações em redes sociais, um número muito robusto, a presença de profissionais da região vindo prestigiar o evento, trazendo suas experiências, trocando informações no momento em que eles tinham a oportunidade de fazer perguntas aos palestrantes. Os palestrantes que vieram todos muito felizes com o nosso campus, conhecendo, vendo a estrutura que nós temos aqui e vendo que realmente nós temos um campus muito
bonito, muito bem estruturado. Então, eu acredito que o sucesso que nós desejávamos foi, sim, atingido. Uhum. E em termos de conteúdo, professor, a gente vê que a universidade, a partir dessa iniciativa, ela se torna esse ponto de encontro e ela cumpre o papel de ensino, pesquisa e extensão, de abrir as portas para a comunidade para debater assuntos que são latentes na área da saúde. A gente percebe na programação uma integração muito grande entre diferentes áreas, né, da saúde. Então, a gente tivemos enfermeiros, fisioterapeutas, enfim, diversos profissionais. Qual que é a importância da gente pensar a área da saúde nessa visão mais holística? Era exatamente isso que vocês imaginavam? E de que maneira a senhora acredita que isso pode contribuir para os nossos alunos que estão se formando agora? Nenhum profissional da saúde trabalha sozinho. Todo profissional da saúde, seja ele um médico, um enfermeiro, um psicólogo, um nutricionista, todos nós trabalhamos em conjunto. Né? Muitas vezes uma equipe menor, uma equipe maior, mas em algum momento você acaba tendo que sair dessa equipe e buscar ajuda, buscar troca de informações, no cuidado ao seu paciente com outros profissionais, não necessariamente médicos. Eu dependo, dentro da minha área de atuação, eu preciso que a equipe de enfermagem cuide do meu paciente, eu posso precisar que o fisioterapeuta me ajude na melhora com relação ao pós-operatório, ou até deixá-lo em melhores condições para a realização de uma cirurgia, ou no caso de um clínico, precise que esse paciente tenha alguma melhora com relação a condições respiratórias, por exemplo, o fisioterapeuta pode entrar nesse momento, melhora das condições nutricionais por meio do nutricionista. Nenhum profissional da saúde trabalha sozinho. Isso precisa ser passado para os nossos alunos, eles precisam ter essa visão, esse entendimento e perceber que somos todos uma equipe. Pode não ser uma equipe que trabalhe no mesmo espaço, na mesma sala, mas nós trabalhamos no mesmo mundo, na mesma região e precisamos estar sempre em conversa, em reuniões, em troca de ideias contínuas, sempre para poder oferecer ao paciente o nosso melhor. Uhum. E a gente percebe que esse trabalho em equipe, que é muito aplicado à área médica, os alunos também tiveram na organização do evento, né? Eu queria que o senhor falasse a sua percepção em relação ao envolvimento e ao protagonismo dos alunos nessa organização, porque eles estavam muito envolvidos, né, em diversas áreas, enfim, em departamentos diferentes, tinha uma equipe ali de marketing, de sala VIP para receber os palestrantes. Então, qual que é a sua percepção em relação a essas soft skills que eles desenvolvem ao participar dessas oportunidades? O trabalho dos alunos ele começou muito antes, né? Na organização e estruturação de um cronograma para o congresso, a divisão de tarefas, organização de uma pirâmide de hierarquia com relação às pessoas, quem vai ser responsável por qual item, a quem ele tem que responder. O envolvimento dos alunos da medicina com os alunos da enfermagem foi muito bom, mostrou que o trabalho em equipe é sempre melhor, ele sempre traz um resultado muito mais robusto. Fez com que esses alunos percebessem que o trabalho em equipe tem um resultado muito melhor, mas que esse trabalho em equipe precisa respeitar os limites de cada um. E aí onde teve as divisões de tarefas, onde eles se reuniram e por afinidade foram se distribuindo com relação a essas tarefas. E foi um ganho, eu acho que um ganho de desenvolvimento pessoal para eles gigantesco. Eu acho que o que eles ganharam de experiência, de aprendizado nesses últimos meses, entre início da proposta, né, quando uma das primeiras reuniões que nós fizemos com eles, quando jogamos para eles a proposta e a ideia e esperando qual seria a resposta, né, qual vai ser a aderência. E eles rapidamente
já abraçaram a ideia e aí então teve a continuação. E o auge, ao meu ver, foram esses últimos 3, 4 dias, onde aí a vivência do Congresso foi muito intensa e eles estão de parabéns, né? Chegavam aqui antes das 7 da manhã, eu ia embora depois das 11 horas da noite, o dia inteiro trabalhando ali em cima para que tudo ocorresse da melhor maneira possível. Eles estão de parabéns. Sim. E aí, essa energia toda, a gente acha que eles estão cansados, porque é intenso, né, professor? Mas eles estão cheios de inspiração também para os próximos. Então, eu gostaria que o senhor, enquanto presidente do Congresso, falasse um pouquinho para a gente se já tem algum spoiler da próxima edição, o que se espera para o próximo ano, quais são os próximos objetivos a serem alcançados por essa equipe ou por outra equipe que deve assumir aí a gestão do Congresso. Eu penso que o primeiro momento que nós temos que ter, e ele precisa ser rápido, é uma reunião de fechamento. Não penso que ela deva ocorrer hoje ou amanhã, estão todos cansados, precisam de alguns dias para descansar, mas ela precisa acontecer nas próximas semanas, para nós, então, resumirmos o que aconteceu no Congresso, o que pode melhorar, o que precisa ser mantido, como formar a nova equipe e aí sim pensar a decisão com relação onde ele vai ser feito, né? A proposta do CMU é sim de um congresso itinerante, né? Ele é um congresso médico da Unital, ele não é um congresso médico para ficar num único local, a ideia é que ele seja itinerante, mas isso é uma decisão que eu penso que ela tem que partir dos alunos. O congresso, ele é feito para eles, né? É feito com a ajuda deles, que é primordial. Sem os alunos o evento não ocorre, ele não tem condições de ocorrer, é feito para eles, então eu acho que isso tem que vir deles. Bom, para a gente encerrar, gostaria de saber qual que é o seu sentimento enquanto médico e egresso da universidade de ver tudo isso acontecendo aqui na universidade. O que passa na sua cabeça, professor? É uma felicidade muito grande, né? Porque invariavelmente, por diversos momentos durante o congresso, a memória acaba te levando a um período, né, distante, na época de aluno, onde eu sempre tive esse envolvimento com simpósios, com congressos, com eventos. Era uma coisa que já vinha, né, desde ali da época de aluno, participando, me envolvendo com a realização de cursos e, posteriormente, já como médico, como especialista, a participação na Sociedade Brasileira de Urologia, no caso a Seção São Paulo, tendo a participação também em Congresso Paulista, Jornada Paulista, e aí, de repente, poder estar fazendo parte da equipe que idealizou, organizou e efetivou um congresso desse porte, não sei se já fechou os números, mas se não foi próximo de 600 pessoas, mais de 700 pessoas, eu não sabia, não tinha os números fechados ainda, visualizações acima de 300 mil visualizações nas redes sociais, todos muito satisfeitos com o evento, todos elogiando o evento. Isso traz para a gente uma satisfação, uma felicidade enorme em pensar que estamos no caminho certo. Muito bom. Professor, muito obrigada mais uma vez pela generosidade de ceder um pouquinho do seu tempo aqui no meio da correria do Congresso para falar com a gente. Agradeço também por passar essa mensagem, né, para os alunos, que eu imagino que o senhor também seja uma inspiração para eles, né, a partir do momento que o senhor conta essas histórias, relembra momentos e incentiva que eles participem dessas oportunidades. Eu acho que isso também é um legado que o senhor deixa enquanto professor, e isso é muito bonito. Então, parabéns e obrigada. Obrigado. Bom, obrigada a você também que nos ouviu e nos assistiu até aqui. Lembrando que esse e os demais episódios do CMU Cast ficam todos disponíveis no canal da Mais Unital no YouTube. Então é só acessar unital.me/CMUcast. Eu fico por aqui e até a próxima.